Radar Esportivo Especial. Alô, turma! Quarta-feira chegou e, claro, o nosso Radar Esportivo Especial também. Especial para falar de seleção brasileira que jogou ontem. A seleção brasileira enfrentou o Uruguai na noite de ontem, terça-feira, enfim. A gente vem para trazer aí as informações, as impressões desse jogo Brasil e Uruguai que aconteceu ontem no Estádio Centenário de Montevidéu. E claro, né, uma quarta-feira com boas notícias, tem vacina chegando, né, ou pelo menos aí já avançado, enfim, a gente vai nesse clima trazer aí também as impressões do jogo de ontem envolvendo o Brasil e o Uruguai, que aconteceu, mas deixou contratempos aí também para o torcedor brasileiro. Enfim, a gente começa a repercutir a partir de agora. O Teco Barbeiro, nosso convidado, está por aqui. Tudo bem, Teco? Fala, Gustavo e amigos do Radar Esportivo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez para comentar aí esse jogo Brasil e Uruguai, ou melhor, Uruguai e Brasil, né? Trazendo aí as minhas impressões. Muito bem, Teco. Bom, o Brasil ontem, né? A gente no sábado, né, no primeiro especial, a gente fez aqui alguns pedidos, inclusive o pedido do Pedro, né? Mas o Pedro acabou se machucando, né? O Pedro se machucou e não pôde enfrentar a seleção uruguaia, né? A seleção brasileira não pôde contar com ele, tanto é que o Thiago Galhardo foi convocado aí às pressas, né? Mas já tiveram que fretar um avião, inclusive, porque o Internacional tem jogo da Copa do Brasil hoje, jogo importante com o América Mineiro, mas o Thiago Galhardo foi convocado, né? Então o Pedro... Mas, Teco, o Brasil basicamente repetiu, enfim, uma formação parecida, né, com a do jogo passado. E, enfim, o saldo dessa vez foi bom, né? O saldo dessa vez foi bom. A vitória contra o Uruguai, 2-0, lá no Estádio Centenário, enfim. Qual é que é a sua impressão do jogo de ontem aí, de Brasil e Uruguai? Um jogo que uma atuação melhor da seleção brasileira, mas enfim, eu acho que o jogo teve um clima totalmente diferente aqui no Brasil, devido às situações que ocorreram ontem à noite. A gente já vai falar sobre isso, mas qual é a tua impressão desse jogo, desse Brasil-Uruguai, desse Uruguai-Brasil, que é sempre um clássico, né, Teco? Pois é, né? Quando a gente pensa em Brasil-Uruguai, Uruguai-Brasil, a gente vê aí duas equipes de camisa pesada, né? Que tem história dentro do futebol mundial e sul-americano. Então a gente fica sempre numa boa expectativa, né? Que seja sempre um grande jogo. A gente percebe que o Tite optou pela segurança, né, do time que ele já havia usado no jogo anterior. Então ele repetiu esse time, inclusive, apesar da nossa crítica aqui, né, na manutenção do ataque, né, a gente queria ver o Pedro, como você bem disse, infelizmente não teve como, né, por uma questão aí física. Tinha outras opções ali, né, que ele poderia ter usado, mas a gente entende também que o trabalho do técnico também é de escalar o time que ele acha mais seguro, né? E muitas vezes a gente tem que se colocar um pouco no lugar da comissão técnica, que muitas vezes não faz uma coisa talvez mais ousada que a gente aqui que está analisando acha que poderia ser feito, por uma questão de segurança, né? Porque ele precisa, e a gente pode notar isso desde que o Tite chegou à seleção, que ele busca o resultado, né? Muitas vezes a gente cobra um futebol melhor, mais apresentável, mais bonito, né? Porque sabe que o futebol brasileiro tem essa condição, mas o Tite
com o seu pragmatismo, né, acaba optando por uma questão mais na segurança daquele time que ele vem armando. Foi o que ele fez ontem. E a gente viu um time que até me surpreendeu, né? Porque quando a gente pensa no Uruguai, né, com Cavani, né, e a princípio viria com Soares, depois, né, não foi possível. A gente sempre espera um time que vai atacar o Brasil, né? E que aí talvez o Brasil sofresse um pouco. Mas, efetivamente, apesar de você tem aí alguns lances, né? Logo no início do jogo, o Uruguai criou 2 boas chances, né? Inclusive uma bola na trave. O Brasil tinha até criado uma chance de pressão ali, não concluiu legal, mas estava ali no início ali, vamos dizer, 2-1 para o Uruguai em criação de jogadas de gol, né? E parecia que o jogo ia se desenrolar nessa forma, né? Com o Uruguai pressionando, com o Brasil sofrendo um pouco, explorando os contra-ataques. Mas aí, para até certo ponto minha surpresa, o Brasil me parece que conseguiu equilibrar o jogo e, na verdade, tomou conta das ações do jogo. Ganhou o meio-campo, um meio-campo que teve relativa tranquilidade para marcar jogadas de saída uruguaia, né? E de novo a gente viu aí um Everton Ribeiro se esforçando para fazer a criação das jogadas, como tinha feito no jogo contra a Venezuela. Então, de novo, para mim, talvez o ponto mais positivo desses 2 jogos, acho que podemos dizer que Everton Ribeiro está encontrando uma vaga no time ali, né? Felipe Coutinho que se cuide aí, porque ele vem numa bela toada aí nesses últimos 2 jogos, né? E aí, após aí os 30 minutos, a gente viu esse jogo meio equilibrado, mas aí com poucas chances, e até que sai o gol do Brasil, né? Um gol aí que muitos brincam aí, um gol de costela, né? É verdade. O chute do nosso querido atacante do Brasil acabou desviando, né, na costela do defensor uruguaio, tirando a chance aí, né, de defesa do goleiro, né? Então a gente brinca aí que foi um gol de costela, né? O Arthur se destacou aí com essa jogada, uma jogada que saiu de pé em pé, que é o que a gente vem pedindo, né? Ao contrário do outro jogo contra a Venezuela, que a gente viu o Brasil dando aqueles chuveirinhos de longe lá, né? Enchendo a bola para o meio da área lá para ver o que acontecia. Agora não, né? Um time mais assentado, e isso eu acredito que também seja o trabalho da comissão técnica, né? Que deve ter percebido que esse tipo de jogada não funciona, né? Você tem lampejos desse tipo de jogada quando o time está perdendo, está lá naquele sufoco, é outra situação. Mas o Brasil abusou desse tipo de jogada contra a Venezuela e efetivamente não deu em nada quando quis assim, né? E ontem não, um tipo de jogada mais bem trabalhada, né? Controlando aí o jogo como a gente já colocou, e numa situação dessa é que saiu esse gol. Bem verdade que foi contribuindo aí com o desvio aí, né, de costela, mas de qualquer forma, como é que surge um gol, né? Ele surge de jogadas, na maioria das vezes, criadas, né? Seja de toque de bola, seja de ultrapassagem, cruzamentos, né? Ou de chutes de fora da área, né? Que foi o que aconteceu. Então, se você não cria esse tipo de jogada, é muito mais difícil de você efetivamente fazer o gol. Tanto é que essa foi a nossa cobrança e de toda a imprensa com a atuação da seleção brasileira na sexta-feira, né? Que o Brasil claramente teve muita dificuldade para produzir, para fazer isso naquela partida. Você lembrou bem o gol marcado pelo Arthur aos 33 do primeiro tempo, esse desvio de costela, esse gol de costela que aconteceu, né? Enfim, e o goleiro Campanha não pôde fazer mais nada, a bola acabou entrando. E o Arthur que voltou à titularidade, né, Teco? Pois é, né? O Arthur não havia jogado
os outros jogos e o Tite acabou dando essa oportunidade para ele. E me parece que ele trouxe o que eu destaco nele é uma mobilidade diferente, né? Não vi um posicionamento tático tão diferente, mas essa mobilidade que é característica de cada um, né? Cada jogador, por isso que a gente troca as peças, né? A gente fala, né? Vai trocar um atacante por outro? Não necessariamente. Se ele for de uma característica diferente, você está trocando a mesma função, mas por uma característica diferente, às vezes, né, de maior velocidade, às vezes de maior controle de bola, sei lá, um cabeceio. Para isso que serve o treinador que vai avaliar o que a equipe precisa para aquele tipo de jogo ou para aquele momento da partida, né? Então isso trouxe aí talvez um diferencial para a partida anterior. A gente faz muito essa comparação porque a gente pegou uma equipe muito mais fechada, né? No caso a Venezuela, e ontem a gente esperava uma equipe muito mais aberta e pressionando o Brasil. E, como eu já coloquei aqui, não foi o que se viu, né? E aí a gente vem para a equipe uruguaia que me parece ter sentido a falta aí do seu atacante mais conhecido, né? O Soares, né? O Edson Cavani não conseguiu realmente ser efetivo naquilo que se esperava dele. Aliás, numa jornada muito ruim ontem, a gente vai falar mais para frente. A noite não foi boa, né? Pois é. E aí, se a gente for pensar que ao longo do primeiro tempo, né? Depois disso a gente não viu grandes jogadas até quase o final do primeiro tempo, quando sai o segundo gol do Brasil. E aí eu chamo a atenção para o Renan Lodge, né? Que fez o cruzamento aí, né, no escanteio para o cabeceio do Richarlison, né, que veio aí no lugar do Neymar como o atacante. No final do jogo ele... Pois não. Não, só ia dizer que no final do jogo, o Richarlison ele destacou a jogada de cruzamento, né, comentando que havia pedido algumas vezes para o Renan Lodge cruzar aí na cabeça dele, e a gente viu isso funcionando aí no jogo, né? Renan Lodge, que participou também dos outros jogos, participou de jogadas de gol no jogo contra o Peru, se não me engano, né? Participando junto com o Neymar ali de jogadas de gol, e para mim é o segundo destaque aí dessa equipe. Eu não vejo como tirar, pelo menos por enquanto, como tirar o Renan Lodge aí desse time que vem tomando conta ali da posição, e com os cruzamentos aí sim, bem feitos, né, no momento oportuno, vem criando aí jogadas perigosas de gol, como foi a de ontem, aí, dando origem ao segundo gol do Brasil. É verdade, você colocou, Teco, uma questão muito importante, que é o Renan Lodge. Renan Lodge havia aparecido muito bem em outros jogos. Na estreia dele a gente já ressaltou muito isso, né, contra a Bolívia, na estreia da seleção pelas eliminatórias. Depois do jogo contra o Peru ele também foi bem. Contra a Venezuela talvez um pouco mais apagado, mas é impressionante como tem funcionado o Renan Lodge pela esquerda, né? Como ele faz muito bem esses cruzamentos, né? E tanto é que o Richarlison já disse, né? Já deu a deixa, né? Pediu aí os cruzamentos do Renan, e que de fato o Renan, ao que tudo indica hoje, ele é titularíssimo da vaga, da posição de lateral esquerdo da seleção brasileira, né, Teco? Pelo menos até então, o que está muito desenhado é isso, né? Não tenha dúvida, né? Esse índice de produtividade que ele vem demonstrando aí nesses jogos coloca, né, credencia ele para ser mantido aí na posição. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque você tem esse intervalo enorme de tempo aí entre os jogos da eliminatória, né? Isso dificulta a vida do treinador e do próprio jogador, que vem no momento bom, mas daqui a 4, 5 meses eu não sei como é que eu vou estar, né? Então fica difícil a gente até projetar qual vai ser o time aí
para o próximo jogo, mas a gente vai falar isso mais para frente, mas é bastante interessante ver como ele parece que se encaixou ali com a camisa da seleção brasileira e não sentiu aí nem mesmo esse jogo, né? Que seria talvez o jogo mais difícil, por ser fora de casa, né? Apesar de não ter torcida, um time de tradição e um Uruguai com uma defesa que a gente destaca aqui, né? Que é sempre forte, né? É sempre complicado, né? Sempre. E o Brasil acabou conseguindo, ainda que criou pouco, né? E aí eu chamo a atenção que eu gostaria muito de ter visto, como a gente já estava com o resultado, né? Saímos do primeiro tempo já com 2-0, e aí entramos no segundo tempo já naquele clima de o resultado está quase feito, né? Entramos num clima de administração de resultados, mas eu queria muito ter visto o Vinícius Júnior, né? Entrando nesse time, que era a opção que a gente tinha, né? A gente falava aí do Pedro, que não foi possível, mas tinha Vinícius Júnior, que é um driblador, né? Vem muito bem no Real Madrid, e de repente o Tite poderia ter feito esse teste com ele no segundo tempo, porque a tendência era abrir mais ainda a defesa uruguaia, né? Que já vinha num momento difícil da partida, né? Já perdendo de 2-0 no primeiro tempo. A tendência era que saísse mais, e o Brasil poderia ter explorado isso com o Vinícius Júnior. É bem verdade que teve um bom momento no segundo tempo, a equipe uruguaia, mas infelizmente o momento a ser destacado na segunda etapa foi a expulsão do Cavani, né? Que inclusive de novo tivemos aí a presença do VAR avalizando aí a expulsão, né? Porque o árbitro foi olhar no monitor. Primeiro era uma ia dar cartão, né? Ele ia aplicar um cartão amarelo, né? E depois o árbitro retira, né? Esse cartão e traz o vermelho direto, né? Para o Cavani. Isso, porque quando ele foi ao monitor do VAR, ele conseguiu ver que o Cavani pisa, né, na perna do jogador brasileiro de uma forma completamente desnecessária, né, e aí anula o cartão amarelo e mostra o vermelho. E é para isso que serve o VAR, né? Para que lances assim não aconteçam mais. Você vai dizer, mas será que ele teve intenção? É muito difícil a gente cravar aqui, né? Mas as imagens mostram ali ele fazendo o movimento e pisando no jogador brasileiro. Então é muito difícil você dizer que o Cavani não deveria ter sido expulso, né? E não estava bem no jogo. Não estava bem no jogo, ele estava num momento ruim, assim, talvez mais a parte emocional, né? Você via que ele não estava numa noite inspirada, você via que ele não fazia aqueles movimentos que costuma fazer, né? De driblar, de ir para frente, né? De frente para os zagueiros, né? Tanto que eu esperava um sofrimento grande da nossa zaga, né? E efetivamente não foi isso que aconteceu. Você não viu o Cavani receber nenhuma grande bola assim que realmente fosse ameaçadora, assim, né? Tanto que o lance de bola na trave não foi dele. Justamente, você vê que o Brasil foi, né, o Uruguai acabou ameaçando um pouco mais a seleção brasileira naquele lance que a gente falou no primeiro tempo. Aí até teve um gol que foi anulado, né? Mas, na verdade, o Uruguai muito pouco ameaçou. E aí o Cavani não estava bem, a noite não era do Cavani, aí teve esse lance que ele literalmente perdeu o prumo, perdeu a viagem, e aí acabou fazendo a falta para cartão vermelho, né? Enfim, e é algo que realmente complicou ainda mais a vida do Uruguai. Em campo, né? Você perdeu um jogador como o Cavani, né? Já não tinha o Suárez, né? Agora o Cavani. Mas aí eu quero registrar uma outra coisa que você comentou da questão do Vinícius Júnior, né? Porque nós temos, por exemplo, um jogador, o Neymar, que é esse jogador driblador, esse jogador que vai para cima, que chama falta, que né?
você tem esse jogador. O problema é que ele não jogou ontem. Então, né, o Tite ontem deu certo, mas você vê que ele é muito coerente, né, Teco? Ele não você não vê grandes modificações, né, na formação, enfim, da estrutura da equipe, né? O Tite não... e até mesmo para as alterações, para as mexidas no segundo tempo, você sente um certo conservadorismo do Tite também, né? Pois se de uma certa forma a coerência que ele usa, né, e ele usa muito, inclusive a palavra coerência, né, você vê nas coletivas, ele usa bastante, da mesma forma que isso é bom, né, porque você consegue ver ali um conceito de futebol, né, em alguns momentos isso acaba incomodando a gente aqui da imprensa, porque acha que ele poderia dar uma variada, não ia fazer tanta diferença assim no conceito de coerência que ele tem, mas a gente poderia ver se tal alteração poderia funcionar e deixar às vezes o time um pouco mais ofensivo, né? Por isso que em alguns momentos a gente aqui da imprensa acaba colocando isso, né? Sugerindo, como eu acabei de fazer com o Vinícius Júnior, né? Se ele coloca ali aos 30, 35 do segundo tempo, tira ali, por exemplo, Gabriel Jesus, o próprio não ia mudar tanto na característica do time, o time não ia ficar mais exposto e a gente ainda ia ganhar um outro tipo de condicionamento e poderia até ter feito o terceiro gol, do jeito que estava se mostrando o jogo, né? O próprio Everton Cebolinha também, né? Pois Everton Cebolinha era outro que poderia ter entrado na equipe, ia dar um outro contexto, mas é aquilo que a gente fala. Como o jogo estava ganho, né, e assim, ganho no sentido porque o Brasil estava seguro, o Tite prefere aí sim agir nesse conceito de mais conservadorismo, né, e falar, não, eu não vou mexer naquilo que está funcionando com tranquilidade, né, mas eu entendo que se ele faz esses testes, seria bom, porque numa situação de mais dificuldade, ele sabe que isso pode funcionar. Se você não testa, você não tem essa certeza, né? Então, apesar de ser um jogo importantíssimo, eliminatórios e tudo mais, as condições que o jogo se apresentou, ele poderia ter corrido, entre aspas, esse risco, que eu acho que não ia acontecer nada e a gente ia ver se isso poderia ter funcionado ou não. Pois é, Teco, essa foi a quarta partida da seleção brasileira nas eliminatórias, né? Os gols acabaram saindo no primeiro tempo, o 2-0 aconteceu naturalmente. Você já comentou no começo aqui do podcast, do Radar Esportivo, a boa atuação do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro parece que... é um outro ponto aqui que eu quero dar um destaque especial, porque o Everton Ribeiro parece que está assumindo essa camisa, hein? Então, como eu comentei, o nosso querido Felipe Coutinho aí vai ter que ficar esperto. Ficar esperto, né? Porque o Everton está chegando aí, né? Ele que vem se apresentando muito bem pelo Flamengo, e não sentiu aí o peso da seleção, jogou bem, principalmente os últimos 2 jogos, né? Que foi pedido para ele, né? Porque não tinha Felipe Coutinho, então ele assumiu muito bem essa função. Destaco aí, né, a convocação do Thiago Galhardo, que veio para ganhar experiência, né? Embora o pessoal do Inter ficou bravo, né? Porque ele vai voltar cansado do jogo, inclusive fez com que Inter e Atlético Mineiro se unissem aí para trazer os seus jogadores, né? Voo, né? Pois fretasse um avião aí para trazer os dois para Belo Horizonte aí para os seus jogos, mas eu acho que isso é experiência, né? E eu acho que o Tite acerta quando faz esse tipo de convocação, apesar de prejudicar os clubes, aí é uma outra história, aí é questão de calendário, a gente já vem falando há algum tempo que o calendário do futebol brasileiro precisa ser arrumado, não foi dessa vez, né? Não vai ser nesse restante de temporada, vai ser tudo atropelado. Pergunta, quando será, né? Pois né? Fica difícil a gente saber quando o calendário do futebol brasileiro vai se acertar com todo o resto do mundo e
vai parar de prejudicar os clubes brasileiros, né? Que acabam pressionando o técnico da seleção porque não quer que os seus jogadores saiam em partidas importantes como o que vamos ter hoje aí, né? Ao longo da tarde e noite aí, com decisões da Copa do Brasil. Então, mas por outro lado, se você for pensar na seleção brasileira, aí foi importante a convocação desses jogadores, mostrou o reconhecimento ao Thiago Galhardo, que vem fazendo um Campeonato Brasileiro fantástico, né? Sendo artilheiro até o momento, né? E o Guilherme Arana, que ficou meio esquecido na Europa, né? Infelizmente não foi boa para ele a passagem pela Europa, ele que vinha se destacando muito forte no Corinthians, né? Muito bem, e aí agora voltando para o Atlético Mineiro, tomou conta da posição aí, fez até um gol no ex-clube, né? Além do ex, se fez ali. Além do ex. Pois é. Verdade. E aí, então, ele sendo justamente convocado ali, porque eu entendo também que ele pode ser ali um substituto na lateral, porque tem boas características, né? Sabe chegar no ataque, sabe cruzar e sabe fazer gols, né? Pelo Corinthians fez vários e pelo Atlético Mineiro vem aí se consolidando na posição e aproveitando as chances que tem. É verdade, o Guilherme Arana vem se credenciando também como uma opção para essa lateral esquerda da seleção brasileira, né? Talvez não no time titular, porque o Renan Lodge está num grande momento, mas sim para fazer parte aí da delegação da seleção brasileira, por ser uma opção hoje, né? No banco de reservas, o Guilherme Arana pode ser sim esse jogador, né? Aliás, você falou em calendário, e não só no futebol brasileiro, mas esse período que a gente está vivendo no futebol, você vê jogadores doentes, jogadores infectados, jogadores machucados. Rapaz, a tarefa não está sendo fácil para o futebol, hein, Teco? Não tenha dúvida, né? Esse 2020 está muito difícil para o esporte em geral e a gente acompanha mais o futebol aí e está vendo, né? Tudo que tem acontecido aí, vários surtos de problemas sanitários aí em vários clubes e nas seleções, né? Ontem a gente teve na seleção uruguaia aí também com vários casos, né? E agora a gente espera que não tenha nenhum problema aí com jogadores brasileiros. Enfim, está tudo muito estranho, né? A gente vinha falando aí de clima de jogo, né? E à medida que a gente vê as condições piorando, naturalmente esse clima para o futebol vai também se deteriorando, né? Porque ninguém quer pensar no esporte enquanto a gente tem toda essa confusão, né? Ainda que as coisas estão acontecendo, as vacinas estão chegando aí, mas isso demora. Então, o futebol e o esporte em geral precisa, acima de tudo, ter bom senso. Os dirigentes precisam ter bom senso e pensar o que vão fazer com respeito à saúde das pessoas que trabalham, né, e vivem do esporte, que vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Teco, é bem verdade o que você colocou. Apesar das grandes notícias, né, da grande notícia que nós tivemos hoje, né, mas nós ainda estamos atravessando essa dificuldade e no esporte não é diferente, né? O esporte, realmente, as coisas também vêm acontecendo, jogadores aí doentes nos clubes, as seleções... enfim, esse período tem sido um período muito complicado realmente para os técnicos, para os jogadores, enfim, os dirigentes de um modo geral. Não é bolinha, não é brincadeira. Agora, o que você falou é muito importante. O esporte precisa ter bom senso, o futebol precisa parar para conversar, para dialogar, não para tomar talvez nenhuma medida extrema, mas para poder de fato
ter uma saída, ter uma solução que proteja principalmente a saúde de todos que trabalham com o futebol, né? Bom, Pois é, e Gustavo, para complementar isso aí, acho muito importante também destacar aqui as iniciativas de quem trabalha com isso, de próprios jogadores, né? Você vê aí jogadores se posicionando quanto a questões aí, e vale aí o destaque, não é sobre as condições sanitárias, mas acho interessante aqui trazer o destaque do Richarlison, né, que vem aí em ascensão no futebol brasileiro e mundial, e ele sempre dando uma opinião, né, ou se solidarizando com algum fato, né. Ele ontem, na saída do jogo, ele dedicou o gol a todos que estão sofrendo lá no Amapá, né, com as condições de energia, né. Então, é muito bacana que você vê quando os jogadores se engajam nas causas que estão acontecendo dentro do país, que, querendo ou não, jogadores de futebol especialmente, têm as suas opiniões aí seguidas por muitas pessoas. Então, se eles se manifestarem de modo justo, com base naquilo que vem acontecendo, podem ajudar aí a população a se conscientizar sobre muitos aspectos, né? Então, fica aí a sugestão para que jogadores, se vão falar, primeiro pensem aquilo que vão falar, porque são formadores de opinião, e aí sim falem com tranquilidade, com base naquilo que vão opinar. Se não tem isso, é melhor não opinar. Não, é bem isso, Teco, porque a intervenção do Richarlison ontem foi perfeita, foi muito oportuna, já que, inclusive, por coincidência, ontem, os problemas, né, nós tivemos mais uma vez o apagão, né, no Amapá, principalmente na capital, né? Macapá, que voltou a ter problemas ontem à noite, a agravar os problemas ontem à noite. E realmente é importante você ver os jogadores, não só nesse tipo de causa, mas em outras causas também, nas causas raciais. Você vê também naquela questão daquele caso de estupro que nós tivemos aqui em Santa Catarina, né? Que o suspeito foi absolvido, né? Enfim, houve também uma própria manifestação no mundo do futebol. Então é importante que os jogadores também se manifestem, claro que desde que seja de forma oportuna, de forma inteligente, como o Richarlison fez ontem, né? Com um acontecimento que, diga-se de passagem, é bastante vergonhoso para o Brasil. Impressionante, né, Teco? Pois é, e eu já aproveito também para destacar que sexta-feira, né, a gente tem aí o Dia da Consciência Negra, que é um dia, apesar de ser bastante importante, é o tipo da data que, no meu modo de pensar, não deveria precisar existir, porque isso faz parte do ser humano, né? Não importa a cor da sua pele, você é um ser humano como eu, e merece respeito, oportunidade, para tudo que queira fazer e nunca discriminado, né? A gente tem pessoas aí também com deficiência que são discriminadas em tantas áreas, né? E nessa data aí a gente destaca a consciência negra e vê, infelizmente, vários fatos aí sendo mostrados na televisão, em outras mídias, de casos aí de racismo, né? Então a gente se solidariza com essa questão e pede para que um dia não haja necessidade da gente celebrar esse tipo de questão, porque seremos todos iguais. A gente sonha com isso, né? Como a gente sonha, que a gente espera, e sempre é bom a gente tentar caminhar em direção a isso. Não é um desafio fácil, não é, mas a gente tem que fazer a nossa parte, e o esporte não está alheio. É bom que se diga, o esporte não deve estar alheio a esse tipo de coisa, não deve acompanhar de camarote como se não fosse com ele,
né? Enfim, então é muito importante quando personalidades, atletas dão a cara a tapa para defenderem uma sociedade mais igual, né? Menos preconceituosa, mais inclusiva. Isso é de fundamental relevância e a gente tem visto muito hoje. Ô, Teco, teve alguns resultados, você vê, rapaz, viu? A Colômbia tomou pau, hein? A Colômbia levou 6 aí do Equador, rapaz. É o próximo adversário do Brasil, né? Pois é, foi um resultado assim, não tem como não dizer que foi surpreendente, né? Até pelo que vinha jogando o Equador, né? Acho que ninguém deve ter apostado um placar desse aí, nesses lugares aí de aposta, porque foi completamente inesperado, né? E a Colômbia, que a gente sempre destaca aí nos últimos anos, né? Um futebol que tem crescido muito, tanto que a gente viu jogadores colombianos aí rodarem praticamente o mundo aí, né, sendo exportados aí aqui no Brasil, na Europa, né, mas parece que a seleção vem enfrentando aí um período difícil. E, bom, não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim para o Brasil, né? Porque, por um lado, a gente vai pegar um time que vem de um resultado extremamente ruim, né? Sendo goleado, mas aí vamos pegar um time que vai precisar fazer o resultado, né? E aí, muitas vezes a gente vê times aí que precisam do resultado, se superam aí durante o jogo, e aí se a outra equipe, no caso do Brasil, não apresentar esse futebol seguro, esse futebol de plano tático e de criação de jogadas, corre um certo risco. A gente não tem como projetar aqui, né, quais serão os times, né, que vão estar em campo em março de 2021, né? Temos aí muito tempo, então as coisas podem mudar, mas eu acredito que o jogo ganha essa cara, né, de uma pressão muito grande para cima da Colômbia, que vai querer reverter o resultado negativo, ainda mais para cima da maior seleção da América Latina, que é o Brasil, e o Brasil querendo, então, defender aí a liderança das eliminatórias, né, com 100% de aproveitamento, vem querer mostrar que o trabalho está dando certo, mas não pode sentar em cima dessa boa condição que a gente tem hoje, né? Basta ver que, por coincidência ou não, as 2 últimas vezes que nós ganhamos uma Copa do Mundo, o Brasil sofreu nas eliminatórias, né? E quando foi bem nas eliminatórias, teve dificuldade na Copa. Então, não é muito parâmetro. Por isso que o Brasil precisa continuar nessa busca aí pela aperfeiçoamento tático e técnico, entrar para cada jogo para conseguir o resultado, como o Tite vem buscando isso com os jogadores, e se preparar para que, se realmente o Brasil chegar à Copa do Mundo, né, que todo mundo acredita, venha com um time competitivo e que vá brigar ali entre os 5 primeiros países do mundo. É interessante porque, por exemplo, o Brasil e a Argentina fizeram sua parte, né, nessa 4ª rodada. Agora aí você tem, além da Colômbia, que tomou esse vareio do Equador, o Paraguai tropeçou com a Bolívia, né, contra a Bolívia, a Venezuela venceu o Chile. A Venezuela venceu o Chile, rapaz. A Venezuela que não havia ganho nenhum jogo ainda, né? E aí conseguiu essa vitória. A Venezuela que a gente falou aqui, né? Que é óbvio que ainda é um time bastante inferior ao Brasil, mas vem numa evolução, tanto que
Quem ia imaginar que o Brasil ia ter tantos jogadores venezuelanos aqui, né? Você tem aí destaques verdade. aí do Soteldo, do Otero, do Savarino, né? Em grandes equipes do Brasil, né? E isso até alguns anos atrás era impensável, né? Por que você vai contratar um jogador da Venezuela se lá o futebol é o quarto esporte, né? Mais apreciado. E a gente vê então que teve essa mudança aí, né, de escola. Claro que tem muito para ser evoluído, mas não dá para dizer hoje que a Venezuela, jogar com a Venezuela é jogo ganho. Né? Antes era assim, Brasil e Venezuela no mínimo 3, de 3 para cima. E hoje não é assim. E neste momento, eu me arrisco aqui a dizer que Venezuela está acima de Bolívia, está ali muito próxima do Peru, por exemplo, né? Que também já foi um time melhor, hoje está com mais dificuldade. E o Chile também, que já foi o destaque aqui junto com o Brasil da América Latina, né? O Chile vem perdendo força, né? Não conseguiu se classificar para a última Copa do Mundo, me causa estranheza aí, né? A perda de força aí do Chile, que sempre foi um adversário que deu muito trabalho e tirava aí pontos aí de Uruguai, Brasil e Argentina. É verdade, Teco. O Chile, de fato, acabou tropeçando, né? E é uma equipe que está enfrentando dificuldades, uma seleção que né, sempre se espera, principalmente pelos últimos anos do Chile, mas enfim, as coisas não estão acontecendo como o torcedor chileno e boa parte da imprensa talvez esperavam, né? Agora, Teco, passamos aí já foram 4 rodadas das eliminatórias, o Brasil tem 100% de aproveitamento, 4 vitórias. Assim, dá para fazer um saldo positivo, né? Claro que se não o futebol brasileiro não é a 8ª maravilha do mundo, aquilo que nós estávamos acostumados a ver em outras épocas, em outros momentos, mas o Brasil, pelo menos até agora, vem fazendo uma campanha, né, e vem liderando tranquilamente essa eliminatória, né, Teco? Não tenha dúvida, né? O Brasil está fazendo aquilo que se espera dele em termos de resultados, né? Ganhando de seleções, aí, tirando o Uruguai, que é uma seleção um pouco mais acima, ganhando de todas as seleções que a gente dita que são que tem um futebol inferior ao dele, tem jogadores inferiores ao dele. Né? Vamos aguardar aí as próximas rodadas, ver se o Brasil continua nesse ritmo, enfim, ganhando aí da Colômbia, depois logo em seguida pega a Argentina, né? Se não me engano é essa a sequência. Isso. Né? A gente pega a Colômbia aqui e a Argentina fora, ou ao contrário? Não, na verdade, parece que o jogo se não me engano, é Colômbia fora e a Argentina aqui. A Argentina no Brasil. Então você vê, aí a gente já tem uma tabela, né, assim, bastante interessante, né? Porque a gente vai enfrentar um jogo fora, né, o primeiro jogo fora, e aí vamos ver o time que o Tite vai trazer, e depois vamos trazer o jogo aqui para o Brasil, né? Vamos enfrentar a Argentina, que é o maior clássico de todos, da América do Sul, e aí sim vamos ver que futebol que o Brasil vai apresentar, porque é isso que a gente precisa avaliar. Jogos fora contra países que são considerados aí ainda que inferiores, mas complicados, como a própria Colômbia, apesar de não estar bem, contra o Uruguai, que já passou no primeiro teste, né? E aí a Argentina, seja em casa ou fora, é sempre um jogo complicado e é quando o Brasil tem que mostrar um futebol consistente, né? Porque o que se diz aqui é que a única seleção que se equipara ao Brasil é a Argentina. Né? Então, se o Brasil mostra um futebol consistente, ganha o jogo, domina, né? Isso naturalmente traz confiança para a equipe, né? Que aí você se aproxima do nível de equipes que você vai enfrentar na Copa do Mundo. Né? Como a gente tem essa dificuldade, e de novo a gente fala do calendário e a gente não consegue se acertar com seleções europeias, não tem mais, praticamente você não vê amistosos, né?
com grandes seleções europeias, né? E isso faz muita diferença, porque aí você não tem como fazer um parâmetro de futebol apresentado, né? Então, se você briga com a Alemanha, que por sinal perdeu aí de 6-0 aí, da Espanha na Copa das Nações, né? É verdade. Outro jogo inesperado. A Alemanha também tomou de 6. Pois é, né? Não é só a Colômbia, né? E a gente viu também um jogo muito interessante da Itália, né? Fazendo 4 gols, que isso é caso raríssimo, né? Para quem acompanha o futebol italiano, você vê a Itália fazer 4 gols aí, é um caso raro, mas o que chamou a atenção 2020, foi o... cara. Pois é, 2020 tá tudo virado aí, né? Como a gente costuma dizer, banana tá comendo macaco. É verdade. Porque as coisas estão muito estranhas, né? Mas parece que eles estão trazendo um novo conceito aí de futebol para a Itália, né? Que costuma jogar num esquema mais fechado e agora está num esquema mais de troca de passe aí e busca um futebol um pouquinho mais ofensivo. E é por isso que o Brasil precisava fazer esses jogos, né? Precisava pegar uma Espanha, uma Itália, uma França, né, uma Alemanha, uma Inglaterra, para ver... Bélgica, né, que, enfim, foi o que nos tirou da Copa, né, Holanda, enfim, você tem essas seleções que dariam esse parâmetro de futebol para ver se realmente o Brasil está no caminho certo. Se perdesse todos esses jogos, por exemplo, alguma coisa não está batendo, e se ganhar todos, né, enfim, isso traria aí uma confiança, né, mostrando que o trabalho vem funcionando. Então, isso não vale só para o Brasil, a Argentina também passa por isso. Acaba você tendo essa dificuldade, chega na Copa, você não sabe o que esperar, né? Então, vamos aguardar aí a próxima rodada aí da eliminatória para avaliar como é que vai ser o futebol do Brasil. Verdade, até porque tem muita coisa para acontecer, os jogos só são em março, enfim, até março a gente vai, né? Esperamos também estar num cenário um pouco diferente, num cenário com uma situação um pouco, pelo menos, mais clara para a resolução de todos os problemas que nós estamos passando, e o futebol não é diferente, então não dá para projetar março. Não dá para projetar março, enfim, março a gente vai ter que aguardar e ver como é que o Brasil, né, vai se comportar, né, como a seleção brasileira vai se comportar nessa sequência de eliminatórias, jogos contra a Colômbia e depois contra a Argentina, tudo isso vai pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022. Agora, Teco, para a gente encerrar, eu acho que a gente vai ter que tocar no ponto lamentável da noite, no ponto que, para mim, eu sinceramente fiquei muito preocupado, essa confusão no futebol, principalmente nos direitos de televisão, o que está ocorrendo, o que está acontecendo e o que a gente viu ontem no Brasil. Pela primeira vez, um jogo da seleção brasileira numa eliminatória, válido por uma eliminatória, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, fora da TV aberta. Não é nem simplesmente fora da Globo, né? Que já é um grande baque. A Globo é quem cobre a seleção brasileira, né? É quem está aí. Agora, o jogo simplesmente fora da TV aberta. É impressionante o que essa lambança que a dona FIFA fez, o que essa salada está resultando. É impressionante. Pois Gustavo. É lamentável, né? E aí eu ia te perguntar, né? Onde a gente vai assistir, por exemplo, Brasil e Colômbia? Né? Vamos assistir de novo no canal de streaming? Vamos ficar nessa dúvida? Onde vai passar o jogo? E de quantas pessoas a gente vai ouvir? Eu ouvi de várias. Teve jogo do Brasil? É mesmo? Ah, não sabia. Sabe, você ouvir
isso para quem acompanha o futebol e acompanhava todos os jogos de eliminatórias aí, eu acompanho Copa desde 1990, né, eu assisto Copa do Mundo, e jogos de eliminatória eram importantes, eram de parar o país, ninguém queria sair à noite para assistir o jogo, né, porque era aquela expectativa que eliminatória de Copa é Copa. Né? E ontem era um clima de o que é isso? O que é isso? É um jogo amistoso? Por que é esse até jogo? Pra gente que estava acompanhando o jogo, foi uma coisa, sinceramente, foi uma coisa esquisita o que aconteceu ontem, né? Pois é, não tinha o que a gente fala, né? O futebol tem muita vibração, né? O futebol é um esporte vibrante. E ontem a gente não viu isso, né? Não tinha vibração, pelo menos no Brasil. Né? E é uma coisa que sempre teve. Tudo bem, a gente tem a questão sanitária aí que atrapalha, né? Mas as pessoas sempre acompanharam, se não fora, né? Em locais aí abertos, nas suas casas, né? E a gente vê hoje um desinteresse assim enorme, e muitas vezes a CBF vem cobrar, porque o brasileiro não está apoiando a seleção, porque o brasileiro, em vez de apoiar a seleção, critica a seleção. Mas, puxa vida, você quase não vê a seleção. Aí, quando tem os jogos importantes, a FIFA e as federações não se acertam com as redes de televisão, e a gente fica nessa expectativa para o dia, ou talvez para poucas horas antes do jogo, para saber onde a gente vai acompanhar. E aí você coloca o jogo num canal de streaming, que você tem que ou assinar permanentemente ou pagar para assistir só aquele jogo. Que convenhamos, para um país como o Brasil, isso é quase inviável pelas condições econômicas, né, e tudo que está acontecendo. Né? Então, a gente lamenta, isso não é exclusividade do futebol, a Fórmula 1 também já falou sobre isso, fez a mesma coisa e agora parece que as coisas vão mudar, né? Depois o Gustavo comenta aí. Mas, assim, a gente fica extremamente descontente com esse tipo de administração, que, mais uma vez, eu digo aqui, não parece profissional, porque não parece que vive numa ilha, né, onde tudo é maravilhoso e todo mundo tem dinheiro à vontade para gastar aí 15, 20 milhões de dólares aí para comprar as eliminatórias e não avalia que é mais de 100 milhões de reais e infelizmente a gente não consegue um retorno com patrocinadores. A gente viu, posso destacar hoje a notícia, né? O Corinthians, por exemplo, perdeu um patrocinador porque ele simplesmente falou, não tenho condições, a crise me pegou, né? Era uma indústria cervejeira espanhola, falou, olha, não tenho condição de cumprir o contrato e vou largar o patrocínio. Então a gente vê essas coisas e fica pensando como é que as federações não observam isso e fazem esse tipo de administração. A Fórmula 1 quis fazer esse tipo de lambança, caiu do cavalo, né? Literalmente caiu do cavalo e para sorte dela deu tempo de voltar atrás. Deu tempo de... Agora, a dona FIFA, as federações, a Mídia Pro, que é a empresa aí de marketing que detém o direito desses jogos, né? Porque está querendo não só empurrar os jogos do Brasil, aí querem empurrar todos os jogos. Aí, por exemplo, a emissora vai ter que exibir Bolívia e Peru, né? Venezuela e Bolívia. Enfim, jogo tipo torcedor brasileiro, com todo respeito, mas não tem a mínima relevância. Não tem a mínima. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Realmente o que se viu ontem, aí tem o canal de streaming, aí criaram um pay-per-view, um grupo de operadoras aí de TV criou um pay-per-view, o camarada para assistir a rodada das eliminatórias tem que pagar 19 alguma coisa. Quer dizer, rapaz, é uma brincadeira isso, né? É um caminho muito perigoso que o futebol está tomando. É um caminho muito perigoso, né? E uma hora essa fatura vai chegar.
E assim, não, o que você coloca aí é muito importante e me faz pensar que, puxa vida, a gente está vivendo aqui uma crise de energia no Amapá, em que as pessoas estão perdendo comida, e se quer que o brasileiro compre um jogo aí de quase R$ 20 para um jogo. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, né? Não bate esse tipo de coisa. E não é só no Brasil, você tem toda a América Latina aqui, as pessoas com enormes dificuldades econômicas, e você quer vender jogos de um patrimônio que são das seleções dos países. E apoiado em quê? Num modelo de negócios que na Europa ele pode até funcionar, só que é outra cultura, outro patamar financeiro, né? É muito mais fácil você vender um pacote de seleções, porque todas as seleções se conhecem ali e as pessoas rodam os países, né? Então você desperta interesse em assistir jogos de outras seleções. Aqui a gente tem uma discrepância enorme de futebol, né? Entre o futebol jogado aqui no Brasil e na Argentina e no resto da América Latina, né? Tanto que você não vê, tirando o Campeonato Argentino, que algumas emissoras transmitem aí, o resto não existe. Então, essa cultura no Brasil não existe de assistir o campeonato colombiano, o campeonato venezuelano ou chileno. Então, como é que você vai querer vender um pacote que você obriga o brasileiro, que já se esforça para comprar um pacote aí de TV a cabo, para que ele assista esse tipo de jogo? É totalmente incoerente. Então, é bastante complicado. E aí eu tô com a sensação, e na verdade me parece uma constatação, e é muito provável que isso não vá acontecer agora, porque a única maneira, a impressão que eu tenho é que a única maneira desses jogos virem para a TV aberta seria um consórcio de emissoras. Seria um consórcio de emissoras. O grande problema é que isso não, isso me parece que não vai acontecer. Isso não deve acontecer, né? No caso, o consórcio, me refiro a emissoras se juntarem, né? Como já se fez muitas vezes, a Globo e Band faziam muito isso, né? Enfim, e outras emissoras, né? Você tem aí o SBT que está na parada também, mas não me parece que isso vai acontecer, das emissoras se juntarem para comprarem os direitos e cada uma exibir os seus o jogo na sua emissora. Isso, mas me parece hoje que seria a única opção de garantir para o torcedor que esses jogos estivessem na TV aberta. Pois eu acho que seria um grande negócio, mas desde que o valor seja viável, mesmo Exato. Aí entre três emissoras, né? Vamos dizer aí, fosse Globo, Band e SBT, cada uma transmitindo um jogo, você tem inúmeras formas aí de trabalhar isso. Agora, continuando com esses valores altíssimos para a nossa moeda, é completamente inviável mesmo para as três juntas, porque você pode até juntar o dinheiro, mas e o retorno? Né? O torcedor sabe que o futebol e outros esportes são negócios, e quem patrocina aquilo, patrocina não é porque gosta do esporte só, mas é porque quer um retorno. Né? Então, se eu não vejo possibilidade de retorno naquilo, e um valor muito alto, eu não tenho como nem vender e nem comprar o patrocínio, né? E é isso que parece que essa administradora aí parece que não observa esse mercado, que para mim é muito claro. Realmente o torcedor está sofrendo. A gente está numa falta de perspectiva quanto a isso. Quer dizer, quando a maior emissora diz, olha, não vale a pena comprar, né? Não vale a pena comprar os jogos, né? Não vale a pena pagar mais de 100 milhões de reais para ter a seleção brasileira e outras seleções, né? No caso, jogos fora de casa. Quer dizer, é algo realmente muito preocupante o que está acontecendo com o futebol. A gente vai ter que aguardar, vai ter que ver essa confusão que está aí, né? Enfim,
realmente é algo muito complicado. Eu espero, né? Enfim, muita gente teve que acompanhar pelo rádio, né? E aí a seleção que já tem gerado, mesmo na TV aberta, às vezes um certo desinteresse, agora as coisas realmente podem piorar de vez. Então, se tem uma alternativa, é a dona CBF tentar meter o pé lá. Se vai funcionar, eu não sei. Ela já disse que não vai comprar direitos. Agora, então a CBF que tente também intermediar alguma coisa. Porque não dá. O que aconteceu ontem, não dá, Teco. Pois é, porque se eu sou patrocinador da CBF e da Seleção Brasileira, eu bato na porta da CBF e falo, olha, eu quero rever o meu contrato aqui porque eu comprei um tipo de exposição e eu não tenho, né? Porque a metade dos jogos eu não tenho a exposição, né? Quer dizer, é bastante complicado esse tipo de situação, ainda que a gente tem que dizer que a Globo ainda conseguiu fazer um negócio, né? Garantir a seleção brasileira aqui no Brasil, né? Então ela tem todos os jogos, comprou os jogos da Argentina, então por isso que a gente vai ver Brasil e Argentina tanto aqui como fora na TV aberta, isso está garantido, porque ela sabe que os jogos também, né? Sport TV também, né? Então, por quê? Porque ela sabe que Brasil e Argentina sempre vai dar boas audiências, né? Todo mundo que gosta de futebol se interessa por Brasil e Argentina, mesmo que outros jogos não, mas Brasil e Argentina é sempre interessante. E aí ela garante os jogos aqui no Brasil, porque é muito mais fácil você negociar com a CBF, né? Já que as duas, a emissora é daqui e a confederação também é daqui. Agora, parece que as outras do exterior aí não entendem dessa forma, vão por intermédio dessa empresa que não percebe que essa forma de atuação é completamente inviável aí para o mercado e vão acabar chegando numa conclusão, eu tenho certeza, que quando aparecerem os números aí de audiência e de publicidade arrecadada, né, vão perceber claramente que esse modelo não funcionou, principalmente nessas condições, né? E lembrando que o futebol hoje não é a única atração, hein, gente? Né? A gente adora futebol, mas você tem aí canais de streaming com filmes, com séries, com o que você quiser, né? E isso tira a audiência do futebol. Quer dizer, se você priva o torcedor que gosta de futebol, não o apaixonado, ele vai dar um jeito. Agora, aquele que gosta do futebol, muitas vezes ele fala, quer saber, eu não vou assistir o jogo, eu vou assistir o que eu quiser, que eu já estou pagando mesmo aqui, eu já tenho a TV a cabo, ou eu já tenho o canal de streaming, e que não é o específico do esporte, né? E aí esse cliente que o futebol teria, ele perde para outras áreas. Então, nem isso parece que essas empresas estão compreendendo aí a nova situação do mundo aí na televisão. Isso aí dá até um outro programa gigantesco aí falando sobre televisão. Não, daria muito assunto, né? Enfim. Mas depende, olha, não duvido que daqui a pouco esse pessoal vai fazer a mesma coisa que a Liberty Media, né? Que é a Fórmula 1. Vai vir de pirizinho na mão. Do jeito que a coisa anda, do jeito que a coisa, enfim. Mas direito de televisão realmente daria um programa inteiro, porque ainda mais 2020, essa confusão que está aí, né? Enfim, uma outra hora. E a gente vai bater um papo, vai trazer mais detalhes sobre isso. Ô, Teco, cara, mais uma vez, muito bacana ter a tua participação aqui no nosso Radar Esportivo Especial da Seleção Brasileira. Né? O pessoal do Galera Mix acompanhando aqui. Aliás, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, né? Do nosso bate-papo. Mas, Teco, cara, obrigado mais uma vez. Satisfação tê-lo aqui com a gente no nosso Radar Esportivo. Muito bacana ter a sua participação aqui com a gente, né? Com certeza o amigo, né? O inscrito no nosso canal, mais uma vez pôde acompanhar excelentes comentários de ótima qualidade aí do nosso amigo Teco Barbero, né? Engrandecendo com certeza o nosso Radar Esportivo Especial da Seleção Brasileira. Cara, brigadão mesmo pela tua participação.
Eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade e Gustavo, né, pela essa oportunidade para a gente mostrar um pouquinho daquilo que é a nossa maneira de pensar. Hoje um programa até um pouquinho diferente, né? A gente não ficou só apegado aí à seleção brasileira, mas acabamos tocando em alguns pontos aí que precisam ser tocados, né? Isso é sempre muito bom para a gente fazer com que o público também crie a sua opinião sobre aquilo que acontece na sociedade, né? Então, quero agradecer toda essa oportunidade, sempre uma honra estar aqui com vocês. Espero aí ter outras oportunidades aí, quem sabe o ano que vem aí, com as próximas rodadas aí da Seleção Brasileira, estar aqui para destacar esses jogos aí e fazer esse bate-papo aí com o torcedor do futebol. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, Teco. Valeu, amigo, que acompanhou o nosso radar esportivo especial da Seleção Brasileira. Mais uma vez eu peço, se inscreve aqui no nosso canal. E, por favor, deixa o seu like e interage aqui com a gente no radar esportivo e também as novidades do portal Galera Mix aqui no YouTube, você no site que também acompanhou. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando sempre, se tá na rede, é gol!